יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez, para a continuidade desse assunto. Nós estamos abordando o Gênesis capítulo 3, versículo 15 aqui. Agora, já falamos da importância desse capítulo 3, versículo 15. Comparamos com João capítulo 3, 16. Mas vamos dar seguimento, já estamos entendendo aqui o que significa semente da mulher, a descendência da serpente, E o que nós vamos poder falar a respeito da descendência da serpente. A descendência da serpente é todo aquele que não obedece, que não aceita o domínio do Senhor Jesus, que não faz a obra do Senhor Jesus. Toda ela, nós vamos ter exemplos de todos os tipos. Podemos citar logo o primeiro deles. Caim é uma figura da descendência da serpente. Quando ele mata o seu irmão, e nós vamos ter todo aquele que não obedece a palavra, que não aceita a palavra, todo aquele que não aceita o Senhor Jesus como seu único, exclusivo Salvador. A serpente é da descendência da serpente. Não tem muita coisa para a gente falar, Agora, vamos falar muito do descendente da mulher. Porque embora a descendência da serpente seja plural, múltiplo, no caso do descendente da mulher é exclusivamente um, que vai ser depois introduzido. Então nós vamos deixar claro isso aqui, o que significa, o que representa a semente ou a descendência da serpente e a semente e o descendente da mulher. Bem, vamos agora explicar aqui o resto do texto do versículo 15. Então, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos abordar esse tópico aqui agora. Tem muita coisa para nós falarmos sobre ele. A palavra é muito clara. Aquele que virá da semente da mulher ou seu descendente, então não é a mulher quem vai executar, não é a mulher quem vai agir, é o seu descendente. Ele que irá aniquilar e esmagará a cabeça da serpente, destruindo-a para sempre. A cabeça é a parte principal de todo animal, por possuir ali o comando e o controle de todo o corpo desse animal. Logo, nós vemos que o Senhor Jesus, que vai vir como descendente, nós vamos falar disso aí daqui a pouco, no hebraico Messias, chamado, que é ungido, ele é que vai esmagar a cabeça da serpente e aniquilar o mal, todo o mal, e daria a oportunidade para o homem voltar aceitando a sua sacrifício ali na cruz do Calvário, que o homem pudesse outra vez voltar ao caminho para a sua salvação. Nós vemos isso em Atos 26, 17 e 18, Romanos 16, 20, Hebreus 2, 14, enfim, 1 João também, 3, 8. Agora, vamos ver aqui. O que significa e tu lhe ferirás o calcanhar? Ao se referir ao ungido, ao Messias,
nós podemos interpretar que ferir o calcanhar significa que ele seria ferido por Satanás, numa tentativa de abortar o projeto do Pai para a redenção do homem, tentando matá-lo na cruz do Calvário. Imaginava que com esse ato ele impediria a execução desse projeto. Era a sua arma mais poderosa, mas foi ineficaz. Jesus venceu a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, 54 e 55. E depois, capítulo 15, 20 a 22. O Messias, ele não cometeu nenhum pecado contra a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. João 3,15. Entendemos com isso, portanto, que ele tornou-se uma oferta pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado, para nos livrarmos das nossas transgressões. Isso sim, ele morreu em meu lugar. Ele morreu em substituição à minha vida. Então, assim, a morte de Jesus, que ele padeceu ali na cruz do Calvário, comparada com a derrota que Satanás sofreu, é apenas um ferimento no calcanhar. Sem falar da sua ressurreição e glória. Hebreus 12, 2. O ferir o calcanhar no ser humano é o ponto mais fraco da nossa estrutura humana. Ele é importante para que a gente mantenha-se em pé e para que nós possamos caminhar. Então, uma ferida no calcanhar, ela vai atrapalhar, dificultar a nossa caminhada. Mas não é causa de morte. Não é lesão fatal. Então, entre o ferimento no calcanhar e o esmagamento da cabeça da serpente, levando a uma destruição total, isso é uma derrota plena e completa. Agora nós podemos também fazer uma analogia aqui importante. Aquele que continua pecando é o símbolo da descendência da serpente, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por esta razão, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Com relação, aqui já falamos antes a respeito de Caim, né? Como primeiro exemplo, né, da semente da serpente, nós vamos ver que vai acontecer depois. Milhares, quase 2000 anos depois, João Batista, quando ele vem, que ele é gerado 6 meses antes de Jesus, né? Por Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus, e ele então encontra ali os saduceus, fariseus, os religiosos que vinham ver o seu batismo, e ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está em Mateus 3,7. Raça de víboras, em hebraico, é a palavra Zerá-Sifoni. A palavra Zerá-Sifoni, que também significa descendência da serpente. Quando ele fala raça de víboras, ele está dizendo também aqui descendência da serpente. É assim que ele chamava os fariseus e os saduceus, aqueles que se opunham à pregação do Evangelho de Cristo. Então ele usava esse termo aí no caso. Dessa forma, Jesus também ensinou que todos aqueles que perseguem a sua igreja são raça de víbora ou descendência da serpente, sejam quais forem as suas origens. Então, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel, que já falamos, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. A palavra de Jesus está em Lucas, capítulo 11, 50, 51. Então nós podemos entender o significado de Gênesis 3,15
com a maior abrangência e que também nós vamos precisar de entendimento, já que dissemos que o livro de Gênesis está relacionado com todos os demais livros do cânon, principalmente com o livro de Apocalipse. Com esta visão, nós podemos entender mais facilmente o significado dessa passagem. A descendência, a semente da mulher, no original do hebraico, vai vir diretamente da mulher, sem a participação do homem, nascendo de uma virgem, conforme a profecia de Isaías 7,14, que vai ser replicado no Evangelho de Mateus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, 22 e 23. Mas o que significa nascimento de uma virgem? Vamos analisar isso com atenção, porque temos muita coisa para aprendermos e discutirmos sobre esse assunto. Primeiro, quando nós falamos de um nascimento normal de uma criança, nós já falamos sobre isso, quando dissemos, macho e fêmea tem necessidade da presença dos dois para ocorrer a concepção, para dar origem ao nascimento. Nesse caso específico, se refere ao nascimento de origem virginal, isto é, sem participação do homem, do macho, do pai, só a mãe. Ok? Nós podemos aceitar como uma forma sobrenatural. Por quê? Porque é dessa forma sobrenatural é que a gente pode entender que aí, sem a participação de um dos gametas, de uma das células sexuais, aí no caso o homem, foi privado a participação do homem, então o Senhor tem poder para tudo, o Senhor criou o homem todo. Então não temos nenhuma dificuldade de aceitar isso. Agora vamos entender algumas coisas dentro dessa formação, dessa evolução e dessa dinâmica da concepção até o nascimento. Uma das partes mais importantes quando a mulher tem a concepção, estou falando de um parto normal, nós vamos ver aproximadamente uma semana esse ovo, e agora a união do óvulo mais espermatozoide, está lá no vídeo anterior, esse ovo vai se implantar dentro do útero, aí vai se desenvolver aí o embrião. E nós vamos ver que para se implantar vai ser criada um órgão fundamental chamado de placenta. A placenta é a união, vai ser a união entre a mãe e o filho através do cordão umbilical, com a função principal de permitir o intercâmbio de partículas entre a gestante da mãe, alimentos, e o bebê, ao mesmo tempo protegendo o feto de qualquer agente nocivo no seu desenvolvimento, além de filtrar o sangue da gestante, eliminando tudo que é prejudicial e ainda transportando o oxigênio, alimento, glicose, cálcio, alga, etc., para a nutrição do bebê. E no caminho oposto, essa circulação faz com que retira gás carbônico e todos os dejetos que são eliminados pelo organismo da mãe. Agora, uma coisa importante. Deixamos bem claro, isso é importante que entendamos isso. Apesar de estar ligado fisicamente, a placenta e o corpo da mãe estão totalmente separados funcionalmente. O sangue do filho não entra em contato com a da mãe em nenhum momento da gravidez. Isso é algo maravilhoso, isso é algo fenomenal, isso é algo correspondente à obra do Senhor. Então, até aqui, nós podemos entender que mesmo que tenha ocorrido um nascimento virginal, estaria tudo certo. Perfeito.
Acontece que existe um outro problema, um problemão a ser resolvido. Por quê? Com a queda do primeiro casal, ao ingerir o fruto do mal, eles foram contaminados e tiveram gravados em seus DNA o pecado herdado, o produto do mal, que a Igreja Católica chama de pecado original. Nós preferimos denominá-lo como pecado herdado, que é comum a toda a raça humana. Ora, sendo Maria filha de Ana e Joaquim, segundo a tradição católica, ela estaria incluída nessa condição e estaria impregnada pelo pecado herdado. E não teria como evitar a transmissão desse pecado para o seu filho, mesmo que não houvesse contato algum entre o feto e a mãe. Então, algo importante, maravilhoso e sobrenatural teria que ser realizado para resolver esse problema e evitar que o Senhor Jesus fosse atingido pelo pecado herdado, que todo descendente humano recebe na concepção. Então, para entendermos isso aqui melhor, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 34 e 35. Diz lá: Então respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, na sua ingenuidade e inexperiência, não entende nada inicialmente. E daí a pergunta: como será isso? O que leva o anjo a explicar? Vai acontecer algo sobrenatural envolvendo o poder do Deus Altíssimo. No Velho Testamento, a presença ou a referência à sombra, fumaça, nuvem, está referindo à presença do Senhor Deus, a Shekinah. Nós temos a palavra Shekinah para a presença, a palavra poder do Senhor, Koá, a glória, Kabod, e a misericórdia, Hesed. Então, essas são as palavras que a gente encontra no hebraico para referir a glória, o poder, a misericórdia, né, do Senhor. Então, dentro dessa perspectiva, entendemos que a única solução possível aqui foi o transplante de embrião. Não teve a participação de Maria, vindo diretamente da eternidade, e depois retornaria para a eternidade com a volta do Senhor Jesus para junto do Pai. Porque tudo que vem da eternidade vai retornar para a eternidade. O espírito que o Senhor deu a um homem vai voltar para ele. O corpo não, a alma não. A alma vai viver depois, vai continuar, é eterna também, mas não vai voltar para a eternidade só depois do julgamento. Então, nós vemos que com essa possibilidade aqui, seria a única maneira do Senhor Jesus não ser contaminado pelo pecado herdado de Maria, pois não teria ocorrido nenhum contato genético com ela. Assim, o sofrimento na cruz do Calvário representa e simboliza a mordida de Satanás no calcanhar do Messias. Bem, então agora, dando continuidade, vamos fechar esse assunto já agora. Mas eu gostaria de detalhar algumas coisas importantes para nós fecharmos aqui. Primeira coisa que chama a atenção é que quem vai esmagar a cabeça da serpente não é a mulher, é a semente da mulher, é o descendente da mulher. Isso é importante que nós possamos ter esse conhecimento, porque a mulher, nesse caso aqui, seria Maria, né? E da semente de Maria é através do nascimento virginal, que a palavra já falamos sobre isso, nós vemos que Cristo,
que antes era o Verbo, né? E que se torna carne e vem habitar entre nós, João 1,14. Emanuel, Deus conosco. Agora, interessante, vamos destacar aqui que o Senhor Jesus coloca a mulher que estava numa posição de condenação, numa posição de responsável pela queda do homem, o Senhor a coloca numa posição de resgate. O Senhor Deus demonstra, revela a sua graça nesse resgate da mulher ali no início. Então, isso é bom a gente deixar bem claro aqui. A mulher que foi usada inicialmente como instrumento para a queda e condenação do primeiro homem, 1 Timóteo capítulo 2, 14, o Senhor transforma Maria numa evidência da sua misericórdia, da sua bondade e benignidade. Exaltada não deve ser Maria, mas o Senhor. Por quê? Porque além de resgatá-la, o Senhor também cumpre a promessa messiânica e introduz a semente da mulher para a redenção do mundo, para a redenção do homem. Agora, interessante, uma coisa que eu gostaria também de deixar aqui claro. Por que que Satanás escolheu a mulher? Ele não escolheu o homem para tentá-lo. Ele escolheu a mulher. E isso tem um significado. E isso tem um propósito no caso. Por que que ele escolheu a mulher como seu alvo escolhido? Para entendermos essa escolha, nós precisamos voltar lá em Gênesis 1:28. Após o Senhor criar o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, e eles, inicialmente já falamos isso, foram criados como seres espirituais, Gênesis 1:26 e 27, e sabemos que o homem e a mulher é composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. Assim, o homem e a mulher foram criados inicialmente como seres espirituais. Daí a expressão do Senhor junto com a Trindade. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o primeiro ponto aqui a discutir é a forma usada pelo Senhor Deus na criação do homem. Até todas as coisas foram criadas de uma forma mandatória, determinante, autoritária. Haja isso e houve, haja aquilo e houve. Mas quando nós chegamos na criação do homem, Gênesis 1:26 e 27, nós vemos uma mudança na entonação do Senhor. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, primeira coisa que chama a atenção. O façamos, já falei isso já em vídeos anteriores, o façamos significa plural. Ora, então, nesse plural, quem é que está participando desse ato aí no caso? A Trindade. O ser humano foi a única criatura que tiveram o privilégio de serem criados através da ação conjunta da Trindade. Isso é muito importante, porque isso evidencia o amor, a afeição que o Senhor Deus demonstra na criação do homem e da mulher. Outro ponto importante que nós precisamos também esclarecer aqui, embora já falei anteriormente, o fato de referir a imagem e semelhança. Quando eu me vejo no espelho, eu tenho a minha imagem refletida. Imagem representa uma cópia fiel, exata e completa. Então, em que somos imagem fiel do Senhor? A resposta está em João 4:24, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Deus é Espírito. Então, nós somos imagem de Deus por sermos criados como seres espirituais. Bem, a própria palavra nos diz, né? Macho e fêmea os criou.
Então os dois foram criados juntos como seres espirituais. Mas ele deu ao homem e à mulher uma bênção de multiplicação, de procriação. Sabemos que seres espirituais não se procriam. Daí o Senhor, então, vai ter que dar uma formação ao homem e à mulher, dar corpo ao homem e à mulher, para que eles possam receber a bênção dada, né? Então, repare que nós vamos ver depois no capítulo 2 que o Senhor se refere como a formação do homem e a formação da mulher. Não fala mais em criação, porque já foi criado anteriormente. Então, com relação ao termo semelhança, a palavra semelhança, ela significa parecido com, possui traços, possui características, para que a gente possa fazer essa comparação. Então, em que nós somos semelhantes ao Senhor? A resposta, nos seus atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que o Senhor Deus compartilha com o homem, pelo menos em certa medida. Então, eles são impressos na criação da humanidade. E por isso o homem foi feito à imagem. E quais são esses atributos do Senhor? Amor, justiça, misericórdia, bondade, fidelidade, santidade, verdade. Então esses são os atributos. Então nós somos semelhantes ao Senhor pelos atributos que o Senhor nos concede e que nós possamos utilizá-los e exercitá-los. Então agora nós vamos poder entender, dentro desse contexto, por que Satanás escolheu a mulher. Porque a mulher, lá, sendo lembrado, lá em Gênesis 1:28, quando Deus abençoa o casal, sede fecundos, multiplicáveis e enchei a terra. O Senhor concede aqui uma bênção especial à mulher que o homem não foi abençoado. Qual foi essa bênção? A capacidade, não só de gerar. Nós já vimos como é que é gerado um novo ser, através do pai e da mãe, através macho e fêmea, mas através dos gametas sexuais de cada um deles, mas o principal é que a mulher participa também da fecundação, mas ela tem uma bênção maior, ela tem a capacidade de não só participar da fecundação, participar de uma geração, mas ela tem o poder e a capacidade de levar esse novo ser dentro do seu corpo. Ela tem essa capacidade de poder conservar, preservar e dar toda a segurança para o desenvolvimento desse novo ser. Então, Satanás focou na mulher porque o homem não teria condições de poder estar não só gerando, como também permitindo que esse ser cresça, desenvolva no seu interior. Só a mulher tem esse. Então ele pensou o seguinte, ela tem condição de preservar, de garantir. Então todo ser gerado, quando eles se contaminam através do pecado herdado, com o fruto do mal, que contamina todo o corpo, primeiro o homem, primeiro a mulher, ele vai garantir que isso vai ser transmitido para os genes, a carga genética. E aí nós vamos ver que esse ser, ele tem a garantia que vai ser preservado, que vai crescer, que vai desenvolver até o nascimento e já está com a marca ali na carga genética dele. Essa foi a razão pela qual Satanás escolheu a mulher e não ao homem. Bem, já esgotamos o nosso tempo, é maravilhoso porque nós temos muita coisa para falar. Se deixarmos, nós iríamos falar aqui horas e horas, mas já passaremos futuramente para novo vídeo, novo assunto, dando seguimento, a todo o texto de Gênesis nos capítulos e nos versículos seguintes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor abençoe sua família, seu lar. Que o Senhor derrame bênçãos de saúde sobre o seu lar, sobre a sua família. Senhor, te abençoe e te guarde. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.